Meus irmãos, eu queria começar agradecendo a bênção e o privilégio de estar aqui com vocês. É uma grande honra, uma imensa alegria. Agradecer aos irmãos que fizeram um convite, me receberam à porta, me orientaram até que eu chegasse aqui. Foi tudo muito bom. Queria parabenizar os nossos irmãos, porque é uma sequência onde você tem Leonardo Gonçalves, Cristafari e os Arrais, e todo mundo canta, é um privilégio, viu? Uma grande e grata alegria. Bom, o objetivo nosso esta noite é falarmos sobre espiritualidade na prática, e eu gostaria de, para isso, começar pedindo para você abrir sua Bíblia, mas eu ainda não vou ler o texto. Você deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, e eu vou fazer um pouquinho de suspense para onde a gente vai parar no Evangelho de João. Espiritualidade na prática. Esse é um tema bastante curioso para a gente tratar, inclusive, não é? Por conta da influência tão grande que a gente tem hoje de conceitos pós-modernos dentro da igreja, de modo que hoje já muitos cristãos, se não for o seu caso, já sustentam uma ideia de espiritualidade que não é bíblica, que é a ideia que diz que a espiritualidade é um aspecto, entre outros, da realidade da vida. Então, você pode ter chegado aqui essa noite achando que você... Aliás, eu posso andar? Tudo bem? Então, tá bom. Você chegou aqui essa noite achando que você é um grande quebra-cabeças. Você é um conjunto de pequenas peças. Uma dessas peças é a peça da espiritualidade. Então você tem várias áreas, né? Você tem identidade, você tem individualidade, você tem criatividade, você tem espiritualidade. Existe uma área do seu ser, um pedacinho aí dentro de você, que você chama de espiritualidade. E é nela que a nossa, aspas, vida espiritual se desenvolve. E é ela, aspas, a vida espiritual que você gostaria de ver sendo experimentada na prática. Eu acredito que esse não é um conceito muito bom. E esse é o conceito que a maioria de nós tem, como seres humanos, como pessoas aqui no nosso país, e não é bíblico, porque a gente coloca a espiritualidade como um aspecto entre outros, um aspecto físico, econômico, sentimental, e você acha a espiritualidade lá no meio. E ela se torna um ângulo através do qual a gente observa as demais coisas. E por detrás desse pensamento está um pressuposto de que existe uma vida natural, ordeira, e a gente precisa acrescentar o aspecto espiritual. Será? Então, já que eu vou desafiar essa noção, eu não vou pedir só que você preste atenção. Eu sei, já orou bastante. Mas eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, peçam a Deus agora que limpe vocês desses conceitos que têm atrapalhado vocês a colocar a sua espiritualidade na prática. Mas agora eu já estou usando no conceito correto, que eu ainda não disse, mas eu vou dizer. Aliás, ora por isso. Pede a Deus que eu fale. Vai que eu esqueço. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós buscamos a Tua orientação. Nós estamos com a Bíblia aberta, no Evangelho de João, e pedimos que o Senhor nos fale. Nós vamos ler um texto já. E nós te pedimos que o Teu servo seja apenas um instrumento através do qual a Tua voz nos alcance. Mas para isso nós precisamos estar com os corações abertos para receber a Tua palavra. Então tem misericórdia de nós e fala-nos de modo que possamos ouvir a Tua voz esta noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, qual seria então o conceito bíblico de espiritualidade? O conceito bíblico de espiritualidade é aquele que diz que
A espiritualidade não é um entre outros aspectos, porque a espiritualidade sequer é um desses aspectos, ou um aspecto. O entendimento bíblico nos diz que o conceito, ele é mais a ideia de um ambiente do que uma parcela desse ambiente, uma parte desse ambiente, um elemento desse ambiente. A espiritualidade é o ambiente. A espiritualidade é o ambiente que abrange, que encapsula cada aspecto da vida, o físico, o financeiro, o sexual, o social, o político, o pessoal. Tudo isso está contido do que você vai chamar de espiritualidade. Paulo, que diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, diz em que ambiente isso ocorre. E não é no nosso coração. Ele diz, lá em Efésios 6, que o local da guerra, essa batalha para a qual a gente acabou de dizer que gostaria de ir armado e preparado, ela acontece no lugar chamado regiões celestiais. A espiritualidade é o todo onde a realidade acontece. E é claro, falando assim, parece até esquisito e difícil de entender. No Areópago, Paulo explica, agora eu vou para Atos, e tudo isso você está com João aí, né? Não esquece dele. E no Areópago, Paulo explica exatamente isso, que Deus é o ambiente do homem. Não sei se você já ouviu essa expressão antes, se você já se referiu a Deus dessa forma, que Deus é o ambiente do homem. Normalmente a gente aprende e infelizmente repete que estamos no cosmos, na natureza, e que a natureza é o meio ambiente. Não, Deus é o ambiente onde a realidade acontece, onde o homem vive e tudo o que nós experimentamos em vida acontece. Porque ele vai dizer em Atos 17, 28, falando sobre Deus, que nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo está dizendo que, usando agora uma figura mais moderna, Paulo está dizendo que relógio parado, relógio quebrado, acerta 2 vezes no dia. E que os poetas acertaram sem querer, que de fato nós somos geração de Deus. Mas é mais do que isso, Deus é o ambiente, Deus é o local onde isso tudo acontece. Aí você fica se perguntando, mas isso torna Deus impessoal? Não, isso torna Deus onipresente. Isso torna Deus Senhor da realidade. E quem entendeu isso de uma forma curiosa, mas muito interessante, foi Abraham Kuyper, um pastor holandês, primeiro-ministro da Holanda na sua época, que disse que não há vou traduzir aqui para centímetro, mas o que ele disse literalmente foi polegada quadrada. Mas não há 1 centímetro quadrado no universo onde Deus não esteja ali inteiro dizendo, é meu. E isso é espiritualidade. O problema é que a gente tem uma areazinha, um pedacinho da nossa vida chamado espiritualidade, e o resto é vida real. E o resto é o dia a dia, o resto é a famosa, e a terça-feira como é que fica, pastor? Porque é muito gostoso, e está aí a nossa ânsia de ver o que a gente aprende aqui, o que a gente experimenta aqui, sendo experimentado lá fora. Porque a gente vem exercer a nossa, aspas, espiritualidade aqui. Porque a gente tem um monte de coisa, tem gente que tem cabelo e tem gente que tem espiritualidade. Tem gente que tem habilidade, tem gente que tem espiritualidade. E tem um monte de gente que vocês conhecem que não tem esse trem, não. Eu não sou muito espiritual. Quer dizer, essa pessoa é uma pedra. O problema, como eu disse, é que a gente não entende isso muito bem. Então, saindo um pouco dessa caracterização mais, como eu posso dizer, filosófica, eu vou usar uma metáfora. Metáforas são boas.
figuras de linguagem, sabe? E a gente se imaginando dentro dela, a gente talvez pegue o conceito. Então, para dar à luz a essa metáfora, e aí a gente chega em João, eu faço uma pergunta para vocês. Quem aí já viu parto de maçã? Levanta a mão aí. Parto de maçã. Quem já viu uma maçã nascendo? Parto de maçã, sim. Quem já viu? Não? Não queira imaginar o que é o parto de uma jaca, viu? Alguém já viu também? Esse é mais feio, hein? Não? Já viu parto? Já viu na banana nenê? Não? Nunca viu parto de banana? Não? Alguém aí já viu parto ou nascimento de melancia, o bebê melancia? Não, melão? Não, tá bom, vocês já entenderam. Alguém aí viu alguma fruta nascer? Fruta nenê? Parto de fruta? Você consegue imaginar uma árvore se preparando para ter uma fruta? E aí ela começa a fazer força e ela... sai uma maçã. Você consegue imaginar essa? Isso! Quem fez isso aí? Eu gosto. Porque eu não sei fazer esse barulhinho aí. Isso. Alguém já viu isso acontecer? Não? Por que não? Por que a própria ideia de uma árvore fazendo força para sair uma fruta, ela é engraçada por si só? Por que isso não entra muito na nossa cabeça? Alguém sabe me dizer? Claro que vocês não vão dizer, que eu não vou levar o microfone aí, então vocês ficam aí apenas dizendo, eu sei dizer, mas não vou falar. Aí fica fácil. Mas o fato é que nós achamos isso engraçado porque a própria ideia de árvore e fruto não vem por fazer força, mas a gente usa isso como uma ilustração de naturalidade. Ora, quando você quer dizer que alguma coisa vem naturalmente de outra, a gente diz que esta coisa é fruto, porque vem com naturalidade. Daí é esquisito a gente dizer o fruto do ventre, porque nesse as mulheres fazem força e sai um nenê, mas não sai pronto, não sai andando, não sai maduro. Então, metáforas têm alguma limitação, mas elas ajudam a gente a entender. Por que eu estou usando a metáfora? Porque eu acredito, meus irmãos e irmãs, que o que você quer, você não vai conseguir fazendo força. Que o que você quer, você não vai conseguir lutando por isso. Você veio aqui por muitos motivos, mas em algum momento, a espiritualidade na prática te chamou a atenção. Se não antes de vir, quando ele falou, olha, nós vamos ouvir sobre espiritualidade na prática. Legal. E o que é espiritualidade na prática? É a prática da espiritualidade. E quando você pensa na prática da espiritualidade, você está pensando isso errado. Porque você vem aqui, absorve um monte de contexto, de ilustrações, de verdades, de doutrina, e quando você cruza essas portas, você quer fazer força para ver se a sua espiritualidade sai. É tipo um Hadouken de Cristo, assim. Eu estou ficando velho e ainda está saindo, logo ninguém vai entender essa metáfora. Mas tem muita gente que pensa em espiritualidade assim, a prática da espiritualidade é quando eu faço muita força para deixar a minha espiritualidade sair, eu tenho que treinar, eu tenho que aprender, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E eu gostaria de dizer para você duas coisas. Eu tenho uma boa e uma má notícia. E quando você tem uma boa e uma má notícia, você tem um evangelho na mão. Porque o evangelho é uma boa notícia que só faz contexto na má notícia. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 15 de João. No capítulo 15 de João, você vai entender o que eu quero dizer. Como eu disse, eu vou fazer devagarzinho, agora você já sabe o capítulo. Antes de ler, que seus olhos já bateram no texto e já viram alguma coisa, antes de ler,
eu quero contar para você história, porque pastor é assim, pastor gosta de contar história. E eu achava que eu nunca ia ser desses pastores que gostam de contar história. Então eu conto história para não contar a história. E essa história, ou as duas que eu vou contar, são absolutamente reais e eu estava lá para testemunhar as duas. Então, certa feita, nós estávamos na casa desse irmão, sabe? Para orar, para estudar a Bíblia, para núcleo de convívio, chame do que quiser, grupo pequeno. Nós tínhamos outro apelido para isso lá, mas a gente também fazia. Só que era no interior aqui do estado, e as casas do interior têm uma coisa que a gente só vê de longe aqui em São Paulo, que é a árvore. Vocês conhecem a árvore? Eu não. É sério. Fui criado aqui em São Paulo, sou menino da cidade. Então, eu fiquei de fora, porque o concurso era quem sabe que árvore é essa. E é óbvio, todo mundo saindo para o quintal, querendo saber que árvore bonita é aquela. Eu, que não saberia nem se tivesse alguma coisa ali, fiquei observando. Eu achei óbvio, para matar a charada é pegar a fruta e ver qual é a fruta, e você sabe qual é a árvore. Todo mundo conhece o texto. E aí ficou ruim, porque a árvore não tinha nenhuma fruta pendurada. Acho que não era a época da fruta daquela árvore. E aí ficou difícil. E lembrando, quando a gente se reúne para estudar, é sempre à noite. Então estava escuro, não achamos nenhuma fruta na árvore, e aí começou a loucura, né? Tinha gente raspando o tronco, né? Tem sempre um que faz escoteiro, que quebra a folha, né? Para cheirar. Isso aqui é jacarandá do norte. Sempre tem um que manja, mas nunca está quando a gente precisa. Aí tira a folha, olha para o formato da folha, que folha quando é pontuda, não, essa aqui é arredondada, e quebra a folha, e raspa o tronco, e olha, e compara, e no final, sabe que árvore era aquela? Eu também não, porque não tinha fruto, e a gente foi embora sem saber que árvore era aquela. Essa é a minha primeira história. Muito boa, vocês não gostaram? Mais tarde, muitos anos depois, eu já estava morando fora do país. Aliás, não faz nem um ano que eu voltei. E eu testemunhei essa cena, que o pessoal estava conversando, e aquela conversa eu não havia sido, entre aspas, convidado. Então, não é que eu não pudesse interferir, também você não é para ficar achando que eu fico ouvindo a conversa dos outros. Mas é que é o seguinte, a gente tinha acabado o culto, né, a igreja ali, e pediram para eu fazer o café. Por que pediram para eu fazer o café? Porque eu sou brasileiro. E brasileiro no exterior sabe fazer o quê? Café. Então, brasileiro vai fazer café e a gente vai conversando aqui. E tínhamos, naquela situação, uma oportunidade que você já deve ter pedido a Deus para ter. Já imaginou entrar na sua igreja uma pessoa que seja muçulmana, querer ouvir o culto e querer saber das coisas? Não seria, assim, maravilhoso? Pois é, lá estava aquela muçulmana, e ela começou a fazer perguntas, o pessoal começou a empolgar, e me chamaram para fazer o café, então eu vi lá meio da conversa. Ela fez uma pergunta que eu não achei difícil de responder. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu vi que todo mundo ficou perdido para dar uma resposta à pergunta que ela tinha feito. A pergunta vinha de uma muçulmana. Ela observou a gente, se observou, e depois de não ter visto diferença nenhuma, ela fez a seguinte pergunta: qual é a diferença entre uma pessoa cristã e uma que não é? E ela foi embora sem saber a resposta, porque como ninguém conhecia a árvore, a nossa única pista teria sido o fruto. Qual é a diferença entre você e qualquer outro jovem que você conhece?
Qual a diferença entre pessoas que frequentam o impacto e as que não frequentam? Qual é a diferença entre você e o visitante que você trouxe? Vou resumir a pergunta da forma mais muçulmana possível. Qual é a diferença entre vocês cristãos e o restante do mundo? E eu vi gente velha de igreja que não sabia dar a resposta. E sabe por que eles não sabiam dar a resposta? Porque eles tinham espiritualidade, mas não tinham a prática dela. E é por isso que o texto de João 15, ele é tão importante, porque eu já te dei muitas pistas e agora a leitura fica fácil. Vamos lá? Jesus diz em João 15 o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto, ou mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não acabou ainda não. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Não fecha a Bíblia não. Mantenha aí em João 15. Volta lá. Porque você já percebeu qual que é a dinâmica. E ela é razoavelmente simples. Jesus vai usar uma metáfora porque ele já tinha tentado explicar isso filosoficamente. Então, se você notar o capítulo anterior, você está em João 15, certo? Se você olhar o 14, o verso 20... você vai ver que Jesus já tinha adiantado esse negócio de permanecer nele, e eles nele, e ele neles, e a coisa estava muito filosófica. Então Jesus resolveu usar uma metáfora para explicar como é que a coisa devia acontecer. Aí ficou mais simples, veja bem, existe uma videira, existe os ramos e existe o agricultor. E o agricultor não sou eu sou a videira. Vós sois o ramo. O meu Pai é o agricultor. Quando o ramo está seco, não está produzindo fruto, meu Pai corta, joga fora. Aí qualquer um pega e taca fogo. Mas o ramo que produz fruto, ele limpa para que esse ramo tenha espaço para produzir mais fruto. Então, ele é um ramo produtivo, porque toda vez que ele produz um fruto, Deus limpa. Produz um fruto, Deus limpa. Produz um fruto, Deus limpa. E é claro que você está querendo descobrir aí qual é o tal do fruto. Eu quero só antes de prosseguir, eu quero que você repare bem que em nenhum momento fruto aparece no plural. Reparou nisso no texto? Que você como ramo não produz muitos frutos, mas muito fruto. Reparou nisso?
Isso é importante para eu fazer um link no final com um outro texto que não é de João, mas que eu acho que você já linkou aí na sua cabeça. Jesus, então, vai se utilizar desta metáfora para que fique inequívoca a dinâmica. Jesus começa dizendo que ele é a videira verdadeira. Olha aí o verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E a gente passa por isso e vai embora. É lindo isso, ele é a videira verdadeira, não é? E tem até musiquinha para isso, várias. Eu aprendi um monte quando eu era pequeno. E nenhuma delas me explicou por que Jesus disse que ele era a videira verdadeira. A resposta é simples, mas vamos lá. Você sabe? Tem a falsa. Não, errou. Qual que é esse negócio de qual que é a de dizer que ele é a videira verdadeira? Alguém quer tentar? Não? Está esperando? Okay. Quem veio falar é você? Então fala aí, pastor. Tá certo, então eu falo. Bom, simples, mas você não vai acertar só tentando olhar para esse texto. Você precisaria conhecer um pouquinho do contexto, não de Jesus, mas do contexto da sua religião, da sua região e do seu tempo. Ou seja, se você não souber que a metáfora que Jesus escolhe aqui não é aleatória, porque quando a gente pensa que Jesus pega essas metáforas, é porque ele estava andando com seus discípulos, de repente ele esbarrou com a videira e falou, eu sou a videira verdadeira. Ainda bem que lá em Israel não tinha melancia, né? Ou, porque eu não gosto de jaca. E esse é um problema para a minha fé se ele dissesse, eu sou a jaqueira verdadeira. Ia dar ruim. Mas não foi isso que aconteceu. A videira foi usada de propósito, porque no Antigo Testamento era comum simbolizar o povo de Deus como uma videira. Então a videira era uma metáfora muito comum e normal para se referir ao povo de Israel. Quando Jesus aparece em cena, ele pega vários símbolos para dizer que esses símbolos apontam para ele. Ah, você está feliz da vida porque você já entendeu. Não, ainda não. O problema é que esse é um símbolo negativo. Toda vez que aparece videira referindo-se a Israel, é para dizer que eles não tinham dado o fruto justo. Tem muitos exemplos e você deve estar caçando um aí. Abre lá em Isaías. Eu só vou dar um exemplo por uma questão de tempo, porque me disseram que eu podia falar até onde eu queria, mas que eu tinha que terminar hoje. Não é? Então, eu vou tentar terminar hoje. Não que isso seja uma promessa. No livro de Isaías, deixa eu só acessar aqui, Isaías 5, verso de número 2 em diante você já sabe, mas é o suficiente a gente olhar o verso 2 e o verso 4. A gente não precisa ler. Você sabe ler, você tem Bíblia, você dá uma olhada aí. O que é que você tem em Isaías capítulo 5? Você tem uma parábola que conta a história de uma videira. Uma videira que é cuidada, que é preparada, que é amparada pelo seu viticultor, mas que no final, na hora dela fazer força e sair a uva, sai uva amarga, sai uva brava, sai uva ruim. E se você reparar no texto, já lá mais ou menos do meio para o fim, você pode dar uma olhada rápida aí dos versos 6 e 7, mas mais especificamente o 7, você vai reparar que a figura não é muito positiva, porque a videira não retrata a exuberância do povo de Israel, retrata a sua desobediência. A videira reproduz a figura de um povo que não produz bom fruto e que Deus julgará correspondente a este fruto.
É por isso que Jesus tem um problema sério com árvores que não dão fruto. Quando ele chega perto de uma figueira que não tinha figos, apesar de verde, ele manda ela secar na hora, porque árvore saudável produz frutos, e as anomalias são punidas com julgamento. Aí Jesus pega e diz assim: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus quer dizer com isso? Toda vez que aparece videira na Bíblia é ruim. Toda vez que aparece videira na Bíblia diz que é o povo de Israel. O que Jesus quer dizer com eu sou a videira verdadeira? Repare, eu li 11 versículos, eu não posso expor todos os versículos como eu estou fazendo com um, então não se preocupe. Se você entender os primeiros, você vai entender os outros. Mas o ponto é muito claro, Jesus está dizendo que Israel, o povo, apontava para si. Deus, quando fala que Israel é o seu filho, porque Israel começa como uma pessoa e depois se torna um povo, e em tudo aquilo que Deus colocou o povo para obedecer e cumprir seus mandamentos, Israel falhou. Mas a essa altura, no capítulo 15, Jesus já tinha passado por todas as provas pelas quais Israel havia falhado e ele havia ido bem, ele havia sido bem-sucedido. Então, quando a essa altura Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou a videira de verdade, a videira que Israel devia ter sido e não foi, eu sou. Israel, o povo, apontava para mim. Então, quando Israel foi para o deserto e falhou, eu fui para o deserto e voltei vitorioso. Naquilo que Israel não confiou, eu confiei. Naquilo que Israel não fez, eu fiz. E a lei que eles deviam obedecer, eu obedeci. Eu sou a videira verdadeira. E esta é a última vez, antes do seu sacrifício, que em João, Jesus vai começar com a frase que aponta claramente para a sua divindade. Eu sou. Porque esse era o nome do Deus da aliança. E inspirado nisso, quando eu descobri, é que eu resolvi falar desse texto, porque vocês estão em pacto, dentro do pacto. O Deus do pacto é o Deus eu sou. E Jesus vem e diz, eu sou. Tudo o que o Antigo Testamento prefigurava está em mim. E este entendimento abre os nossos olhos para o que Jesus está dizendo, porque com base na obra completada, passiva de Cristo, ou seja, seus sofrimentos na cruz, e com base na obediência ativa de Cristo, isto é, na medida que Jesus obedecia perfeitamente essa lei durante toda a sua vida, o fruto está lá, nele, disponível para fluir pelos ramos, pelo agenciamento do Espírito Santo, por meio de nós, até o mundo exterior. A prática dessa espiritualidade é inequivocamente conectada à pessoa da videira. Agora eu vou dizer qual que é o fruto. O fruto de que essa parábola fala, e não as frutas, normalmente vem sendo entendida como pessoas que a gente traz para Cristo. Os frutos são as pessoas que se converteram através do meu ministério. E eu não sei como é a história de vocês, mas a minha foi muito triste. Apesar de presbiteriano, eu já fui arminiano. Então, minha tristeza já começa por aí. E eu sempre completo que a desgraça tem que vir, né? Eu era arminiano, eu era dispensacionalista, pré-milenista. Então eu tinha sonhos horríveis de Jesus voltando e eu não ter ninguém para apresentar como salvo. Calma, isso foi até os meus 10 aninhos, mas naquela época, todo ano eu pedia para os meus pais comprarem um caderninho. Meus pais achavam que eu tomava muitas notas. O caderninho era para eu anotar a quantidade de pessoas que haviam sido salvas por meu intermédio.
eu tinha dúvidas. Vai que ele esquece. Então eu tinha que provar. Olha, você vai entrar no céu, mas seu galardão vai ser só 3. Eu falei, não, senhor, aqui, ó. Tem uma lista aqui. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos lá. Fulano, o senhor lembrou de fulano? Não, tá vendo? Fulano vale, né? E eu tinha essa dúvida. O meu problema era que entrava ano, saía ano, meu caderninho tinha desenhos, meu caderninho tinha anotações, tinha recados. Sabe o que não tinha no meu caderninho? Nomes. E aquilo me preocupava. Aquilo me preocupava, irmão. Eu sonhei uma vez que Jesus estava voltando, que eu não esqueço desse sonho até hoje. Porque adivinha qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que Jesus estava voltando? Corri para o caderninho. E o caderninho estava vazio. Acordei dando graças a Deus que era um sonho, porque assim eu não ia para o inferno. O fruto, meu querido, a que Jesus se refere, esse que você está fazendo força, esse que, como Caim, você se reúne para impressionar Deus. Olha aqui, Deus, meus frutos. É claro, eu já disse que não é isso. Não são as pessoas que você se converte, que você converte, até porque o fruto está no singular. Mas o inverso é igualmente errado. O fruto é a minha piedade. É as coisas certinhas que eu faço. Aqui, Deus, como eu estou orando bastante. Aqui, Deus, como eu estou sendo justo. E você começa a exercitar a humildade para se tornar orgulhoso disso. A única coisa que você pede a Deus agora é saúde, porque humildade você já tem. E você quer apresentar isso para Deus. Está aqui, Deus, uma cesta cheia de fruta. Aqui. E você quer impressionar Deus com isso. Certa feita, diz a lenda, que um rei deu 3 vasos para 3 candidatas à rainha, e pediu para que elas cultivassem com carinho, porque havia dentro daquele vaso uma semente, que depois de alguns meses ele gostaria de ver germinada, e a depender de como elas cuidaram das flores, elas seriam escolhidas, ou uma delas seria escolhida para ser rainha, porque o reino era para este rei tão delicado e tão precioso quanto uma flor, exigia-se, portanto, uma rainha com cuidados e sensibilidade que tais. Passados os meses, o rei chama essas candidatas. A primeira vem com um girassol, daqueles do pirulito do Chaves, enorme, lindo, e ele diz: reprovada. A segunda vem com a tulipa, bem calvinista, e ele reprova. A terceira vem humilhada, chorosa, pedindo perdão. Ela fez de tudo. Ela regou, ela cuidou, ela pôs no sol, ela cantou, ela falou que tem que falar com a planta, né? Ela cantou igual a Branca de Neve, mas ela devolveu o vaso sem nada. Está aí, terra e vaso, semente não germinou. Falou: você vai ser a rainha, porque o que eu queria ver era o cuidado, mas acima de tudo, a sinceridade. Nunca houve semente em nenhum dos vasos. A gente adora querer impressionar Deus, e a gente chega com um vaso cheio de flor. Aqui, Deus, o que eu fiz? Aqui, Deus, o que eu fiz? Irmão, minha irmã, sabe o que Deus está olhando? Ele não está nem olhando para você. Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Ele não quer que você chegue com o vaso cheio de fruto. Ele quer que você chegue, porque o fruto que sai de você vem de Cristo. Você não precisa produzir. Porque você não é a videira, você não é nem uma árvore, você é um ramo. E os ramos derivam sua vida da videira. E é a videira que produz os seus frutos por meio dos ramos. Não é o fruto que faz força para puxar da videira e trazer fruto. Não, não. É a videira que se vale dos ramos para deixar seus frutos sair.
de modo que nós não temos frutos nossos, nem para produzir, nem para ofertar. Todo fruto que sai de nós é fruto da videira verdadeira. Se em nós não se vê o fruto da videira, ou não somos videira, ou o nosso ramo foi cortado. Em outras palavras, se a sua espiritualidade não se vê na prática, eu te desafio, porque fé sem obras é morta. Mostra-me suas obras sem fé, que eu com fé mostrarei minhas obras, já disse um reformador no passado. Ou seja, você que está lutando para produzir o fruto, está errado. Relaxa que o fruto sai. Mas sai porque você está ligado à videira. Ou seja, a espiritualidade não é uma questão de técnica. Espiritualidade é uma questão de vida. Se você abrir em Gálatas, capítulo 5, verso 22, e se você abrir, é apenas uma maneira gentil de fazer você abrir lá imediatamente, logo, né? Eu estou ganhando tempo para você fazer isso, não era uma sugestão. Se você abrir lá em Gálatas 5, e você olhar para o verso de número 22, você vai se surpreender, porque você tinha pensado que esse fruto do Espírito, ele era um fruto cheio, um cacho cheio de banana, cada uma dessas coisas aí seria uma fruta diferente. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E você já falou assim algum dia, profetize sobre sua vida. Estou brincando, não faço isso não. Mas eu acho que você já deve ter cometido esse erro. Sabe o que é? Olhando aqui para a lista das frutas, né? Para a lista do hortifruti, eu tenho algumas dessas frutas, mas não tenho outras. Eu até tenho amor, mas domínio próprio é um soco no estômago, né? Domínio próprio, quem tem, né? Quem tem traz para mim que eu quero. Mas você repara aí no comecinho do versículo que não são frutos, mas o fruto do Espírito. Isso quer dizer que cada um desses elementos é um gominho desse fruto. E como não se vêem tangerinas faltando gomos, se está faltando gomo, tem algo muito errado. Muito errado. Mas errado do tipo desespero. Se Jesus nos diz, agora vamos dar uma olhada lá, volta para João 15, que se Jesus disse a gente está num lugar, a gente precisa olhar. Repare lá, em João 15, verso 5. Se Jesus nos diz que sem Ele nada podemos fazer, então o oposto é verdadeiro. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse isso? Essa vocês sabem, vai. Quem disse isso? Paulo. Onde? Filipenses. Capítulo. Versículo. Por ali. Né? Está lá no capítulo 4. Mas acertou quem falou que é no 13. Filipenses. Capítulo 4, verso 13. Só que no contexto de João, Jesus não diferencia sua palavra das pessoas. Você reparou no verso 3? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E para Jesus, não há diferença prática entre o fato de Jesus habitar pessoalmente em seus discípulos e suas palavras permanecerem em seus discípulos. De modo que, quando a palavra de Deus habita em nós, nós habitamos na palavra de Deus. Sabe por que você tem tanta dificuldade de praticar a sua espiritualidade? Porque você quer que a palavra habite ricamente em você. Peraí, mas isso Paulo disse que tinha que ser. Exato. Agora está na hora de você revidar habitando ricamente na palavra de Deus.
Mas isso não está na Bíblia, não com essas palavras. Medita nela dia e noite. Não tem isso na Bíblia? Salmo 1. Paulo não recomenda a Timóteo que ele seja alguém que maneje bem a palavra da verdade e que seja um obreiro que por isso não tenha do que se envergonhar? Ou então, por que não irmos para Provérbios, que diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ti? Portanto, na medida que a palavra habita em nós, nós habitamos na palavra. Ai, mas isso é muito estranho. Não, se você recorrer a uma metáfora. Se Jesus é a videira e o fruto da videira sai pelo ramo, o ramo só dá fruto quando habitando na videira. Os frutos, portanto, são efeitos naturais e normais, e não tê-los é não ter a vida cristã que deveria ser considerada comum. O mesmo acontece com um discípulo de Cristo. À medida que permanece unido a Cristo e tem nele, em Cristo, a origem de sua vida, é produzido neste discípulo o fruto do Espírito Santo. Não é à toa que em Gálatas, quando Paulo, no capítulo 5, fala do fruto do Espírito, é porque antes, no capítulo 2, ele tinha dito: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, eu sou um ramo conectado à videira, a vida que você vê no ramo não pertence ao ramo, pertence à videira. O ramo é vivo porque está ligado à videira. Agora a pergunta que não quer calar: pastor, não ando produzindo muito ultimamente. E se o fruto é algo que se espera de natural e eu não estou produzindo, o que está errado? Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com a videira? A videira não me ama? Um ramo de videira não tem vida nem utilidade se não ligado à videira. O que está errado comigo então? Meus irmãos, o seguinte: nós somos chamados para colocarmos a nossa vida nos braços do Senhor, e isto voluntariamente, a fim de que o seu fruto seja produzido em nós para o mundo exterior. Mas em Romanos, capítulo 6, abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, verso 14 a 21, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Infelizmente, meus irmãos, somos alertados de que ainda é possível, mesmo depois de sermos cristãos, de nos colocarmos nos braços de outro Senhor e produzirmos os seus nefastos frutos. Infelizmente, com pesar, temos que confessar que é possível que você não está produzindo o fruto do Espírito, porque está ocupado demais produzindo os frutos do seu velho mestre. É isso que você entendeu. Estou desafiando o seu cristianismo. Como é que isso se opera na prática? Vou dar um exemplo, não muitos. É possível, por exemplo, conhecer a doutrina e concordar com ela mentalmente, sem que ela faça a menor diferença na sua vida, em termos muito práticos.
É possível que você concorde até com o que eu estou dizendo aqui e não se importe, porque está confortável. Uma vida diferente seria difícil. Essa é a razão pela qual nós não temos o fruto, ou estas são as razões pelas quais nós não temos o fruto. Ninguém, agora uma advertência antes de concluir, ninguém que não produz fruto poderá, por muito tempo, ser considerado parte da videira. Senão, esta conexão será questionável. E como a videira não tolera ser questionada, ela corta o ramo fora. É muito simples. Se você é crente e em você habita o Espírito Santo e o fruto do Espírito não se vê na sua vida, há legitimidade para questionar o quanto o Espírito Santo habita em você. De modo que, se o fruto não sai, a culpa é da videira. É simples. O Espírito Santo habita em você, então o fruto vai sair. Se o Espírito Santo habita em você e o fruto não sai, é que a videira não está fazendo bem o seu trabalho. O problema é que a videira sempre faz bem o seu trabalho. Logo, é o ramo que tem problema. Ramo que não produz, cortado fora. Ramo que produz, limpo. Limpo, limpo para produzir mais e mais. Vocês sabem onde eu vou chegar, né? Lembremos-nos de que Jesus empenha sua própria honra como videira quando ele pronuncia um julgamento contra a figueira, porque ela não produziu fruto. Você não me pegou essa parte, né? Lá atrás, quando eu falei da figueira, ele diz que ele é a videira verdadeira e ele condena, são frutas diferentes, são árvores diferentes, mas entenda o mecanismo. A videira produz frutos. Ela espera que outras árvores produzam também. Então, quando a figueira não produz, ele manda secar, porque é intolerável que árvores saudáveis não produzam frutos. Você tem dúvidas de que Cristo é uma árvore saudável o suficiente para produzir frutos através de você? Claro que não. Se não está produzindo fruto, o problema não é Deus. Será que Deus começou assim? Já está errado. A pergunta não é, mas será que Deus, a pergunta correta é, será que eu... Encerrando. O propósito, então, nítido desses versículos é insistir que não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. Eu vou repetir, caso você não tenha entendido. Não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. A frutificação é a marca infalível do verdadeiro cristianismo. É tão infalível que em Mateus capítulo 7, Jesus diz que pelos frutos os conhecereis, e quando não tiver fruto, ele não vai pensar duas vezes em jogar isso no inferno. Não é pouca coisa o que nós estamos falando aqui, porque a outra alternativa é ser madeira morta, e pelas exigências da metáfora, o ramo que produz necessariamente está ligado à videira. E é óbvio que não há uma solução mecânica para isso, porque a gente já começou zombando dela. Como é que eu faço então para produzir esse fruto? Meu amigo, você não vai produzir esse fruto, querida, você não vai produzir esse fruto. Ou o Espírito produz em você, ou você não tem esse fruto. Ponto. Assim, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia e encerrar com Romanos 7,4. Você já estava lá em Romanos 6, volta agora, vai para o capítulo 7, verso 4, porque ele é o texto que eu vou encerrar. Deixa aí aberto. A verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade prática, ou seja, como ramos que somos da videira, produzirmos frutos. O fruto do Espírito está lá. Mas sem dúvida que aqui, Jesus, em João 15, está falando de que o fruto é a semelhança com Ele.
é que eles amem como Ele os amou. Isso significa que os sinais do caráter de Cristo em nós devem ser visíveis como fruto pendurado em seu galho e benéficos aos que colhem esse fruto de nós. E dessa forma, não só demonstramos, mas também desfrutamos da glória de Deus, ainda nesta vida, de alguma forma. Entretanto, a ausência crônica de fruto deve ser alvo de grande preocupação, não como que indicando que a árvore está doente, mas que o galho está cortado. E uma vez que a videira é Cristo e a árvore não pode estar doente, a vida cristã não é uma questão de saúde ou doença, mas de vida ou morte. Esse negócio de que a gente tem uma doença na alma, que é o pecado, furadíssima. Você está vivo ou morto, não doente ou saudável. Se você é galho ligado à videira, você serve primeiro a Cristo. Se você é madeira morta, sua serventia se limita a alimentar as chamas do fogo do juízo de Deus. Mas isso não é o fim, calma lá. Antes que você se desespere, há aqueles a quem Jesus enxertou na videira. Há ramos que não produziam nada. Mas espera aí, não é videira não, esse é a oliveira. Sim, vamos manter a metáfora. Pesca a ideia. Que Jesus vai usar é a da oliveira lá. Mas, mantendo a metáfora, lembra a videira brava de Isaías? Alguns galhos daquela oliveira ele implantou nele. Agora, elas não são mais oliveira brava, ou videira brava, ou figueira brava. Você era um galho sem frutos. Deus te limpou. Se você reparar em João 15, Jesus diz isso para os seus discípulos: vós já estão limpos pelas minhas palavras. Vocês estão preparados para dar fruto. Está na hora de dar. E se você é um galho sem frutos, peça a Deus que te limpe. Se não há frutos, peça a Deus que te ponha na videira. Diga para Deus que você quer frutificar, mas não se conforme com a ausência de frutos. E aí é por isso que eu vou encerrar com Romanos 7,4. E assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Que assim Deus os estimule e encoraje a frutificar mais e mais com verdadeira espiritualidade, porque somos ramos da videira verdadeira. Amém. Bom, pessoal, agora a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. A gente tem 20 minutos para esse tempo. Então, se você quer fazer alguma pergunta para o pastor, a gente vai levar o microfone aí para você. E aí, do seu lugar mesmo, você pode fazer a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Lá em cima, Paula. Muito bom, pastor. Cadê você? Estou aqui. Quando você falou, me veio na cabeça, eu não sei se talvez tenha ficado muito claro para mim, a questão de se uma pessoa que está com a gente aqui hoje, mas amanhã acontece alguma coisa, ela se desvia.
Você, a partir do texto, você acredita que ela está se enganando nesse momento, porque ela não está na videira? Ou porque, como no caso de Davi, que realmente passou por um momento que ele pecou e depois ele se arrependeu e voltou? E essa é uma dupla pergunta, se essa pessoa realmente se um crente se desvia, ele não está mais na videira. E ela é uma pergunta dupla porque eu também consigo enxergar alguns frutos de Gálatas 5:22 em pessoas que também não se dizem cristãs, como amor, alegria. Então, como você enxerga essa questão de pessoas que achavam que estavam na videira, mas se desviaram, e pessoas que se dizem que não estão na videira, mas têm esses frutos? Tá certo, boa pergunta. A segunda, deixa eu ver, então a primeira pergunta tem galho a mais nessa videira? E a segunda pergunta fui no mercado e tinha vários tipos de uvas. Ok. Quando um crente se desvia, a nossa teologia diz que nenhum eleito vai se desviar para sempre. Em algum momento em vida ele tem que retornar. Eu não nego que existam momentos em que o galho adoeça. Eu não posso culpar a árvore. Quando um galho não está produzindo e todos os demais estão, então a árvore é saudável. Então, essa pessoa, ela foi desligada mesmo ou ela está se auto-enganando? Existem vários casos. Existe o momento do galho doente, que é o crente, é salvo, mas vai passar por um momento de desvio e vai voltar. Isso é péssimo, não deseje isso para a vida sua nem na de ninguém. Existe o que está se enganando, porque está ali achando que ninguém está percebendo, e aí essa metáfora não é suficiente, porque Jesus diz que entre o joio cresce, como é que é? Joio e trigo, entre o trigo cresce o joio, entre o fruto correto crescem os cardos e abrolhos, e o joio parece com o trigo, mas o agricultor sabe a diferença. E, por fim, existe aquela pessoa que começa como ramo e que, à medida que vai parando de produzir, Deus realmente corta. Não quer dizer que essa pessoa tenha perdido a sua salvação, quer dizer que ela nunca foi salva. Mas, para que ficasse isso evidente, o ramo precisa ser cortado. Quem diz isso é o próprio apóstolo João, só que agora na primeira epístola. Agora, com respeito aos que parecem produzir frutos do Espírito, você deve desafiar a percepção, às vezes superficial, que a gente tem desses frutos. Vou dar um exemplo perigoso. Os homossexuais adotaram um epiteto em inglês que nunca mais se pôde usar, porque a palavra que eles adotam é uma palavra que tem sentido. É a palavra para alegre. E é curioso, porque é tudo que eles queriam ser com a opção que optaram, e é tudo que eles não são pela opção que optaram. E é por isso que eles têm que fazer paradas do orgulho, daquilo que os envergonha, cada vez maiores e mais festivas, porque a tristeza é tamanha que a festa precisa gritar mais alto. Parece que a gente vê esses frutos fora, mas, por exemplo, um amor como o do primeiro gominho dessa fruta é um amor sacrificial. A paz é a que excede todo entendimento. A alegria é independente das circunstâncias. Será mesmo que você viu esses frutos fora do Espírito? Devolvo a pergunta. Respondido? Próximo. Achei. Oi, boa noite. Acho que essa questão da espiritualidade, às vezes, parece algo que ela é distante, sabe? Como uma coisa que a gente não vê, virtual. E acho que se mistura um pouco com o que a gente
pode ver na internet também, em redes sociais. Então, como que a gente lida com esse encontro do ambiente Deus com o ambiente internet? Então, como que a gente mostra a nossa espiritualidade na internet hoje em dia também? Ok, a sua pergunta não é boa, é excelente. Só preciso mudar uma palavrinha para ela ficar perfeita. Não é como. A gente já faz. E essa é a parte triste. Vou explicar. Parece que a internet é um ambiente virtual à parte do ambiente real. Mas enquanto as amizades são virtuais, a nudez do coração é verdadeira. Porque é ali que a gente mostra quem a gente realmente é, porque a gente pensa que não tem ninguém realmente prestando atenção, ou está prestando atenção só no que a gente quer mostrar. Olha como eu sou feliz, olha como eu sou legal, olha como isso. Porque hoje, posto, logo existo. Se você não me curte, se eu viajo para a França e você não curte minha foto na Torre Eiffel, qual foi o objetivo de ter ido para a França? Você perdeu toda a glória de ter ido para a França. Não interessa se você estava lá, se você viu a bichinha pessoalmente. Se ninguém curtiu a sua foto, já era. E outra, amigo que é amigo, comenta. Ou seja, a nossa espiritualidade já está na internet. E ela é rasa do tipo que você percebeu. Tão rasinha que a gente fica perguntando, como é que a gente faz? E não, a gente já faz, é ruim mesmo. É raso mesmo. É tenebroso. Quando a gente vê a falta de amor cristão, a gente vê o tipo de fruto que está saindo dos ramos que se dizem ligados à videira. E isso é perigoso. Quando você vê equilíbrio, aliás, quando você vê domínio próprio, quando você vê amor, quando você vê longanimidade com aquele irmãozinho que insiste em votar num candidato que não é o seu, e você longanimamente vai explicar pela trilionésima vez que é melhor votar no seu do que no dele, e ele vai discordar, você tem que exercitar amor. Então, como? Primeiro você precisa ser crente de verdade. Depois os seus dedos vão ser crentes como reflexo do seu coração. A internet vai mostrar isso. Se eu tivesse que dar uma dica prática, sabe esse cristianismo todo que você tem na igreja? Só digita ele. Só põe ele lá. Não é tão difícil, é só ser. E obedeça o que Paulo disse. Paulo disse para Timóteo não se meter em discussões frívolas. E a gente faz isso direto. Não é o fórum para isso. E uma outra dica é, se alguém que você conhece está se excedendo, existe um recurso muito bacana chamado mensagem em privado, que você pode usar para chamar a atenção dele e dizer, tira esse post maldito. Mas eu acredito, sim, mas está causando divisão, está errado, você está poluindo a imagem de Cristo, não produz glória. Então, a bem da verdade, não existe dois ambientes. O ambiente virtual está dentro do ambiente de Deus. Ou a gente está agradando a Deus, ou a gente está desagradando a Deus. Não existe lugar seguro nesse mundo. Deus está em todo ele, até no Facebook. Nota de rodapé. Isto não quer dizer que, porque Deus está presente lá, você vai mandar recado para pessoas que morreram e aí Deus vai passar o recado para elas no céu. Mas, hashtag, fica a dica, porque é sempre um tal de estou morrendo de saudade no Face, coisas que Deus diz que a gente devia fazer em oração. Então, pensa bem se o que você está pensando tem que ser postado ou orado. Se precisa ser orado, você ora para Deus. Deus tem uma rede social só dele, só tem ele lá. Você vai lá e pá, posta. Agora, se o que Deus colocou no seu coração é para ser compartilhado, a internet é uma boa plataforma para isso. Respondi? Oi, pastor, boa noite. Boa noite. A gente
falou bastante aí do fruto do Espírito, né? Esse fruto que é composto por vários itens de comportamento, podemos dizer, né? Um comportamento de paciência, de amor e coisas do tipo. Existe algum outro indicativo, alguma questão assim bem prática, alguma evidência, vamos dizer assim, além do fruto do Espírito de Gálatas, que a gente pode acrescentar? Sim, existe. Na verdade, toda vez que a Escritura fala dos efeitos da lei, a obediência à lei, a gente pode colocar. Eu só tentei ser fiel à metáfora e ligar textos que falavam de fruto, frutificação, para a gente fazer a conexão. Mas se você usar outras metáforas, você vai ver outros, aspas, frutos. Se você pegar não é metáfora, né, mas a obediência à lei, aí os textos que falam sobre a lei e a obediência. Se você pegar a metáfora e por aí vai, do corpo de Cristo e de ser um membro desse corpo, e o que esse membro deve fazer cumprindo a sua função, você vai encontrar outros aspectos. Então, na verdade, a gente vai falhar em produzir o fruto na sua perfeição, mas não vai falhar em produzir o fruto em alguma medida. Então a gente, às vezes, obedece à lei pela motivação errada, às vezes a gente obedece pela motivação certa, mas só até metade, porque a gente ainda não é um ramo perfeito. Mas todos esses indicativos, o ponto que Jesus estabelece, que mais para frente, tanto João quanto Paulo, especificamente em Romanos 6, Paulo vai dizer, é que todo aquele que vive no pecado não foi salvo. Então, você pecar aqui e acolá é uma coisa, você pecar sempre e acertar de vez em quando é outra. Então, sim, existem vários indicativos na Bíblia, se você mudar a metáfora, você os encontra. Então, toda vez que o pastor vier aqui e falar, você tem que fazer isso, meu irmão, você fala assim, é verdade, tenho e vou. E não, não sei, será que eu tenho forças? Não, você pode, porque você pode tudo no poder de quem o fortalece. É possível passar por essas coisas, é possível fazer o que está sendo pedido, porque a videira vai te dar forças para produzir esse fruto, que na ocasião pode não ser uma metáfora árvore e fruto, mas que é alguma coisa que Deus demanda de você e que o Espírito Santo vai te fortalecer para fazer. Então a gente vê olhar para esses ditames da palavra, essas práticas que o irmão colocou, com esperança. Puxa, eu dou conta de ser fiel, eu dou conta de não matar meu irmão no meu coração, eu dou conta de fazer isso, porque em mim habita o Espírito. Então eu olho isso com muito mais confiança do que com desconfiança. Não sei se eu dou conta. Então, você mudando a metáfora, você encontra. Oi, pastor. Você citou sobre o primeiro-ministro da Irlanda, né, falando que a frase dele era que Deus está em toda polegada quadrada, certo? Isso. E é interessante ouvir isso, porque logo Deus está presente em todas as horas da nossa vida. Às vezes a gente não está atento a isso, né? E Dallas Willard, que é um filósofo americano, ele fala que normalmente a gente não está atento a essas coisas, a gente não está atento que Deus está presente, certo? E aí ele fala que às vezes a gente não está atento, às vezes a gente comete erros porque a gente não está atento que Deus está presente. E aí ele cita um exemplo, ele faz uma metáfora também, que é engraçado pessoas quererem comer McDonald's de janeiro a dezembro e quererem correr na maratona de Nova York, por exemplo, e quererem ganhar, certo? E aí ele fala assim, no livro dele, do Espírito da Disciplina, sobre práticas e disciplinas que você toma para estar mais presente nesse mundo espiritual, que a gente já faz parte, mas a gente muitas vezes não está atento, né? A gente não tem atenção. Uhum. Como você enxerga e quais são as suas dicas para essa disciplina espiritual, para estar mais atento ao mundo espiritual e à presença de Deus? Ok, boa. Eu entendo que as disciplinas espirituais não são o fruto do Espírito. Uma das disciplinas espirituais é a oração. E você não pega a oração como um fruto do Espírito, como uma evidência do seu cristianismo, mas como uma disciplina que a gente deve ter após se converter. Orai sem cessar.
Mas quer dizer que se eu for crente eu vou orar sem cessar. Não, é uma ordem para nós, uma ordem só para quem tem acesso ao Pai. Então, as disciplinas, como leitura da palavra, oração, cuidado com a vida, constante arrependimento, são disciplinas que a gente deve exercitar e aprender. Eu apenas alerto para um aspecto das disciplinas. Elas nos ajudam na caminhada, mas elas não nos tornam mais aceitáveis diante de Deus. Deus não vai nos amar mais, ou aceitar mais ou menos o que a gente faz, por conta das disciplinas. As disciplinas piedosas, elas são um benefício para você e para mim. E não algo que a gente tem que fazer para. Não. Exatamente como você colocou do exemplo do filósofo, a disciplina de acordar cedo e treinar o dia inteiro para a maratona pode parecer penosa, mas a saúde que esse atleta desfruta durante todo o tempo de treino é benefício para ele. Então a disciplina ela é boa para nós. Não muda a corrida, não muda, e como você colocou, o resultado, não é? O resultado não muda. Esse é o benefício de correr essa corrida que a gente está correndo, que é uma outra metáfora, não é? Porque essa corrida que a gente está correndo, a gente já ganhou. Não interessa quando você cruza a linha de chegada, você já ganhou, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, a beleza de correr essa corrida é que não interessa a velocidade, todo mundo já ganhou. Então, a disciplina ela vem ajudar você a correr, mas ela não faz você ganhar a corrida sem correr. Então, é mais ou menos por aí que eu iria. O fruto do Espírito é algo que te possibilita, ou que te põe na corrida, mas não corre a corrida por você. Respondido? Mais alguém? Levantou a mão? Vai chegar ali. Tem? Alguém? Acabou? Acabou. Ufa! Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo que vocês despenderam, pela atenção e pelo carinho. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês e encorajado vocês a uma vida bem menos tensa e muito mais prazerosa na presença do Senhor.